Olha só que interessante esse dado aqui do Balanço Energético Nacional publicado em 2009. São dados adquiridos em 2008. 68% do consumo de energia elétrica da indústria veio de motores, força motriz. O segundo colocado tem somente 16%, que é aquecimento. Depois, 10,5% eletroquímica. Iluminação, apenas 3%, que é essa faixa em azul. Em vermelho, calor de processo, 2%. E outros aqui, 0,5%. Em comparação do consumo dos motores com a iluminação é quase que desprezível, né? Ou seja, se você deseja economizar energia elétrica, se você deseja aumentar a eficiência do seu processo, mire nesses 68%. Enquanto tiver para enxugar aqui nesses 68%, com certeza você vai ter resultados mais importantes, mais significativos. Quando você está com fome, você não começa a comer um frango pelo pescoço. Você não precisa desprezar o pescoço, ele é importante também. Ele tem o seu sabor diferenciado. Mas se você está com fome, comece a comer o frango pelo peito, pela coxa, onde tem realmente carne, para você se saciar primeiro e depois você vai para os miúdos. Veja só, eu trouxe um outro gráfico aqui, que é do rendimento do motor de acordo com o percentual de carga dele. Reparem nessa linha aqui, ó, que é a linha azul escuro. É o rendimento desse motor. Isso aqui é dado de fabricante de motor. Bom, nós temos com 100% da carga, ou seja, carga nominal do motor, nós temos um rendimento aqui que pelo gráfico deve estar na casa aí dos 94%. Mas à medida que essa carga vai diminuindo, nós temos uma diminuição desse rendimento, de modo que com 60% da carga aproximadamente, nós temos mais ou menos aí 80% do rendimento. Então esse valor aí vai de 0,94 a 0,8, com uma variação de 100 até 60% da carga. Pode parecer pouco falar em 60%, mas esses valores aqui dentro dessa faixa com cor salmão aqui no gráfico, de 30 até 70% de carga em relação à carga nominal do motor, a potência nominal do motor, são valores tipicamente encontrados nas indústrias. Então, você vai encontrar motores aí de 70 a 100% da carga, que é a faixa azul, também encontra, lógico, mas esses valores aqui de 30 a 70% correspondem a uma parcela muito importante do que é realmente encontrado. E eu vou citar um exemplo aqui para que nós possamos exercitar as possibilidades aqui e fazer conta, né? Não adianta falar em economia de energia e não fazer conta, porque aí fica só no campo da imaginação e você não consegue trazer dados reais para que o administrador da empresa possa entender junto com você qual é o real benefício de se fazer alguma alteração em algum processo, alguma alteração em maquinário. Você tem a possibilidade de mudar produto, mudar equipamento, como você tem a possibilidade de simplesmente mudar o processo, isso também pode gerar economia. Mas vamos lá, pensando aqui então, nesse caso de um motor que está rodando com 60% da carga, é um caso típico aí de um picador de madeira, por exemplo, que vai picar madeira para fazer cavaco, para alimentar a caldeira. Então, é um equipamento muito comum, você tem outros equipamentos similares como britador também, e, enfim, maromba de tijolo, tem vários equipamentos aí que, devido à necessidade de muitas vezes uma partida mais pesada e de situações em que a carga ela se torna maior, pode entrar uma madeira um pouco mais dura, um excesso de madeira e por isso nós teremos uma necessidade de potência maior do motor, eles acabam sendo sobredimensionados, muitas vezes sem muito cálculo. Você percebe que precisa de um motor de 15 cavalos, vai lá e já considera um de 30 para garantir. Nessas palavras, né, geralmente é assim, já coloca mais para garantir. E tem a sua vantagem, o motor vai ter uma durabilidade maior de repente, e a questão só é que dessa maneira você tem um custo adicional por conta do baixo rendimento. Pensando num motor de 30 cavalos, eu já deixei a conta feita aqui, ó, ele dá 22 kW, né? Um motor de 30 cavalos são 22 kW, isso lá na ponta do eixo. Então 22 kW, a concessionária também te cobra por quilowatt, então aqui não é necessário transformar isso aqui em watt, não é necessário usar 22.000, utiliza 22 mesmo. Então 22 kW vezes 9 horas por dia que esse motor vai ficar ligado. Vamos considerar que a empresa não tem 2 turnos nem 3 turnos. Um turno somente, 9 horas, vezes 22 dias úteis, se nós temos no mês aí 21, 22, às vezes 23 dias úteis, vamos considerar 22, e 50 centavos por quilowatt. Isso tudo dividido pelo rendimento do motor. Como eu falei, esses 22 kW é lá na ponta do eixo. Como o motor não aproveita toda a energia que vai para ele, então nós temos que dividir pelo rendimento, e aqui vai estar o custo mensal com energia desse motor, considerando esses dados aqui, né? Isso aqui pode variar. Então, R$ 2.317 são gastos, considerando carga próxima da nominal aqui, né? Quando nós temos aí 90% ainda da carga no motor, o rendimento ainda vai ficar muito próximo do rendimento nominal.
Agora aqui do lado, considerando o mesmo cálculo, só que com um rendimento de 0,8, que seria carga com 60%. Reparem o valor aqui, ó, R$ 2.722,50, ou seja, mais de R$ 400 a mais por mês pelo seu motor não estar dimensionado corretamente. Se estivesse utilizando o motor com o dimensionamento correto, você não estaria gastando R$ 400 a mais todo mês. Então, é difícil mensurar essas questões de consumo de energia, porque normalmente você não sabe o consumo por equipamento, você não sabe a diferença de consumo de um para o outro. Então, tudo fica muito subjetivo e aí fica difícil de vender um serviço de melhoria se você não apresentar valores. Será que se o administrador soubesse que ele está gastando R$ 400 a mais todo mês, ele não pensaria de repente numa possibilidade aí de colocar, por exemplo, um inversor de frequência? O inversor de frequência ele vai ter a capacidade de partir o motor mesmo que carregado. Ele é talvez o equipamento mais eficiente de todos no quesito partida. Ele consegue partir com o motor carregado, consegue partir de forma suave e, além de tudo, através da velocidade você consegue ajustar a carga no motor, seja para mais ou para menos. Se um picador de madeira trabalha aí com motor que tá nos 60 Hz, que é o tradicional, e está com pouca carga, será que não daria para aumentar um pouco para 65 Hz, para 70 Hz? Será que o equipamento suporta? Provavelmente sim, né, pessoal? O equipamento vai suportar trabalhar com uma velocidade um pouquinho maior, e aí, ajustando esse pouquinho aí, você consegue ajustar a carga também. Se está trabalhando mais rápido, com o mesmo torque, quer dizer, você está produzindo mais potência. Inclusive, esse é um tema que talvez eu venha trazer aqui para o canal, se for do interesse de vocês, a diferença entre torque e potência. É bacana entender isso aí para que o dimensionamento dos motores seja feito da maneira adequada. Enfim, nós temos uma manutenção do torque, uma elevação da velocidade, então, consequentemente, conseguimos produzir um pouco mais de potência, conseguimos aproximar mais desse 100% aqui, e além de ganhar em produtividade, ganha também em eficiência energética. Você vai gastar menos e o inversor, ao longo dos meses, aí ele acaba se pagando, acaba saindo, entre aspas, né, de graça para você. Lembrando que esse caso eu ainda considerei, fui generoso aqui, considerei 60% da carga, mas dependendo da aplicação ainda é muito, né? Aplicação como, por exemplo, em picador de madeira ou britador, enfim, esses equipamentos normalmente são bastante sobredimensionados e por conta disso, às vezes a gente trabalha até em faixas menores. Aqui, imagina, aqui na casa dos 40%, 50% de potência. O rendimento já cai bastante, né? Vai lá para 77, 78%. E por conta disso, então, a economia seria ainda maior. Empresas que trabalham em mais turnos também, mais horas por dia, nesses casos também essa economia acaba sendo mais significativa ainda. Então você pode sim atacar esses 3% da iluminação, é viável também, você consegue mudar a iluminação para LED muitas vezes, tem alternativas para isso, né? É possível sim melhorar, mas se você melhorar a iluminação, se você melhorar 50% do consumo relacionado à iluminação, ainda assim do todo vai ser somente 1,5%. Agora, se você melhorar somente 3% do que se refere aqui à força motriz, você já vai estar tendo uma economia maior do que 50% na iluminação. Então foquem no que é de fato importante. Iluminação, beleza, é importante também, mas apagar a luz no horário do almoço não é o que vai fazer a diferença, não deve ser o foco. É importante também, não custa nada, mas não deve ser o foco. Se você tem interesse em orçar um inversor de frequência para aumentar a eficiência do seu processo, para melhorar a partida do seu motor e para poder controlar a velocidade da sua produção, acesse o site da Brasiltec, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você vai ter acesso a uma lista de inversores aí das mais variadas potências para atender a sua aplicação. E se deseja continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo aqui, se inscreve no canal, ativa o sino para receber as notificações e, por favor, deixa o seu like, deixa um comentário também para me ajudar a continuar gravando conteúdo aqui para o canal. Para você é de graça, não custa nada, mas para mim é o que permite continuar meu trabalho.